E neste mês de março, mês dedicado à luta das mulheres, a gente está fazendo aqui algumas duplas, né? No decorrer aqui da semana, a gente convida uma mulher para dar a mão para outra mulher. Então, essa convidada nossa que a gente escolhe uma outra mulher nessa ciranda de sororidade, né? E a gente escolheu agora, nesta sexta-feira, na semana aqui em que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, dia 8, escolhemos aqui a Isabel Luiza Piragibe, professora aposentada, psicóloga clínica e acupunturista, instrutora de Tai Chi Chuan, ativista da Marcha Mundial de Mulheres e do coletivo Emanas Rede Feminista da Zona Leste de São Paulo. Ela foi uma das primeiras mulheres a integrar o grupo Promotoras Legais Populares. Isabel convidou a Andréia Fernanda do Nascimento, ativista da Marcha Mundial das Mulheres. Temos aí uma dobradinha, né? Bem potencializada aqui da Marcha Mundial de Mulheres hoje. Bom dia, Isabel, bom dia, Andréia, é um prazer recebê-las, viu? Bom dia a todos e a todas que nos ouvem e nos assistem. É com muito orgulho que eu agradeço o convite de vocês. Bom dia, Andréia. Oi, Andréia, não sei se ela... Queria te agradecer o convite. Acho que está picotando um pouquinho o celular da Andréia. Acho que agora deu, estava meio congeladinho. Tudo bem, Andréia? Oi, tudo bem? Congelou aqui, eu vi. Tá certo, mas agora tá tudo tranquilo. Bom, a gente tem... A Isabel, ela estava me contando o seguinte, seria interessante a gente falar sobre a luta das mulheres de duas gerações, né? Então, a Isabel, que tem 73 anos, e a Andréia, que tem 50. Então, temos aí duas gerações de mulheres aí na luta por direitos há tantos anos. E eu vou começar aqui com a Isabel. Isabel, conta pra gente como que se deu, né, o teu despertar para a luta das mulheres. Exatamente em que momento isso se deu? E por que você escolheu a Andréia também? Tá bom. Vou tentar resumir rapidinho. Eu sou de uma família que com 20 anos eu tinha um namorado que era de família comunista. E aí, a década de 60, da ditadura, eu não entendia muito bem quando eu estudava, quando sumiam os professores desaparecidos e tal. E aí, de lá para cá, no ativismo político, eu comecei a me questionar a questão das mulheres, né? Que papel é esse de ter filha, de ter que trabalhar fora, de ter que estudar e ter que arcar com um mundo de coisas com tripla jornada de trabalho? Então, na década de 90, eu conheci a União de Mulheres e eu me encontrei como mulher e como protagonista. Até fiz parte também no governo sobre verdade, memória e justiça da Clínica do Testemunho, porque eu sou psicóloga também, sou professora aposentada, né? E psicóloga atuante, atendo mulheres em situação de violência. E aí, de lá para cá, entrei por volta de 2000 na Marcha Mundial de Mulheres. Em 2003, eu fui candidata pelo Partidão, Partido Comunista Brasileiro. Fui candidata junto com o Walter Canoas, candidata à prefeitura. De lá para cá, entre buscar sobrevivência, lutando para ganhar o pão de cada dia e a luta das mulheres, eu não parei mais. Então, essa luta se intensificou no Fica Dilma, né? Que foi maravilhoso termos uma presidenta, e também fora Cunha, e fora Bolsonaro, e entre a vigília,
e a eleição finalmente do Lula, ufa, nossa, olha, haja energia e eu me sinto assim muito orgulhosa como protagonista da minha história pessoal e da história coletiva, principalmente da luta das mulheres. Bom, vou deixar um espacinho para a Andréia. Isso. E por que você escolheu a Andréia? Eu escolhi a Andréia porque, assim, ela é uma mulher muito questionadora, tem uma história linda, de lutas, de sobrevivência, de militância, por aí, né? Aí ela vai falar, e ela questiona tudo e a todos. E é uma pessoa que eu admiro porque fala o que pensa e, enfim, admiro demais. Andréia, e aí conta você também a tua história, enfim, da mesma forma como a Isabel falou, né? Como é que começou esse teu envolvimento com a luta pelos direitos das mulheres? Você que é da Marcha Mundial de Mulheres. Oi, Andréia. Agora sim, diga lá, Andréia. Oi, tá. Você conseguiu dando ouvir? um pouco de delay. Isso, você conseguiu ouvir? As últimas coisas que a Isabel falou, não. Tá, Não mas muito. a minha pergunta, justamente ela estava te falando, te elogiando, né, da tua atuação como mulher, que você fala o que pensa, que você é muito, enfim, pelo que eu entendi, você é muito autêntica, né, pelo que eu entendi aqui de Isabel, e nessa força, né, da mulher. E eu queria que você falasse como é que se deu também esse teu despertar. Eu, na verdade, venho assim, de uma vivência de família militante. O meu pai, ele era metalúrgico. A minha mãe, ela militou uma época, quando muito jovem, no PCB, Partido Comunista Brasileiro, mas não seguiu adiante, acabou se casando e tendo uma vida de mulher dona de casa, que cuida de filhos, marido, aquela coisa bem tradicional, se contradizendo. Vi em casa uma mulher que se contradizia do que falava e que fazia. E na época jovem você não entende muitas coisas, você só vai entender depois, né? O quanto a vida das mulheres é limitada. E aí eu na época, em 2000, eu já no final da faculdade, eu acabei entrando eu já estava na militância estudantil, e aí entrando para uma discussão, uma conversa que teve na universidade a respeito da Marcha Mundial de Mulheres. E voltei mais. E eu não voltei mais porque eu não dava conta, eu estava com outras lutas, envolvida em outras lutas, eu não dei conta. Só que a Associação de Mulheres da Economia Solidária e Feminista, participando já tem 5 anos, e através dessa luta eu voltei para a Marcha Mundial de Mulheres, só que de uma forma muito mais propositiva, né? Que era o que eu não tinha quando era muito jovem, porque eu estava num outro momento, né? E foi muito importante isso para mim, porque eu passei a olhar para minha mãe, que já está morta. Minha mãe morreu, eu era muito novinha, e o meu pai também, para situações que a gente vivia em casa, que era de muita contradição e violência, e eu comecei a olhar para a situação dela de uma outra maneira, com uma outra ótica. Foi um despertar para mim muito, muito diferente, porque todo mundo sempre acha que as mulheres que vêm de uma história de politizada, elas estão salvas, né, de muitas coisas, elas estão esclarecidas, e aí elas não vão viver situações. Mulheres que estão à frente de outras mulheres, não. A gente não tem essa consciência só porque vem dessa vivência. Eu tenho 17 anos, e por mais que eu passe tudo isso para ela de experiência, ela vai ter a experiência dela e a leitura do ser mulher muito diferente da minha, porque a geração dela é outra, né? Eu esperei mais para ser mãe,
me espelhando na minha mãe, que foi mãe há quase com 19 anos de idade, eu fui aos 33. Então, eu tentei mudar algumas coisas na minha vida e na minha história e tentei não me contradizer tanto quanto minha mãe, né? E menos condená-la por isso, né? Porque você é jovem, você é implacável com os pais e com as mães, né? Então, ser militante, e a minha filha é militante desde a minha barriga, como da minha mãe, não livra a gente de passar pelas coisas que as nossas mães passam. Então, isso para mim me move todo dia. Então, todo dia, como mulher, eu me vejo. Eu me vejo como mulher todos os dias. Sim. Eu me revejo, inclusive. Não só me vejo, como me revejo. Né? Eu vou aprendendo a ser mulher todos os dias. Então, a marcha através da AMISOL me liberta todos os dias da mulher que a gente é culturalmente para a mulher que a gente vai se forjando na luta e na vivência de vida e leitura de vida que a gente faz. É isso. Exato. Obrigada, Andréia. Isabel, a Andréia está trazendo aqui uma questão que é muito importante, que, por exemplo, as mulheres que já são politizadas, que estão na luta, que têm consciência dos direitos, ela disse que não estão livres de passar situações, né, onde elas podem ser vítimas, né, de violência. E você é psicóloga. Eu imagino na sua carreira toda o quanto você deve ter atendido mulheres, enfim, com esse perfil, não é? Inclusive mulheres que são vítimas também de homens que são politizados e que têm uma atuação também progressista. A gente vai tocar num ponto bastante delicado, mas eu acho que é importante, pela tua experiência, você falar nesse momento, Isabel. Bom, eu queria reiterar aqui que eu admiro muito a minha amiga, companheira guerreira, pela autenticidade, pela criatividade, por enfrentar junto com as mulheres e até de questionar. Mas voltando à questão de atendimento a mulheres em situação de violência, eu atendi vários casos, né, aqui nessa sala do consultório, que é onde eu construí assim, o meu consultório há mais ou menos 35 anos. Eu já atendi assim, casos assim, muito que eu precisei até de supervisão, mesmo já tendo uma experiência. São casos pesadíssimos, de horrores mesmo. E um caso que me sensibilizou muito, eu acho que é importante a gente trazer a público, a luta que às vezes é muito solitária de algumas mulheres, mesmo dando as mãos para as outras. Atendi um caso, eu não vou citar nomes, claro, eticamente, onde essa mulher era sindicalista, o marido também, um sindicato muito importante para a classe das mulheres, e ela sofreu violência, apanhou e pressões, enfim. E aí foi muito difícil, porque no nosso meio, as amizades e a mulher que assim, tem um companheiro, acaba sendo amizades de militância. E aí, como que essa mulher pôde se desvencilhar desse meio onde algumas mulheres que eu acho que pensam como os machistas, deixa para lá, fica assim, ela vai conseguir sobreviver, porque eu busquei ajuda de supervisão técnica na área de psicologia clínica e busquei ajuda das militantes, que é assim o essencial, que luta muito, que não tem uma formação acadêmica. E eu, em alguns momentos, eu confesso que eu me senti solitária junto, né, a essa mulher, porque teve um dia que eu acordei e pensei, será que ele matou ou ela se suicidou? E eu saí do meu enquadre de psicóloga clínica dentro de 4 paredes
eu e uma guerreira do extremo lá do outro lado do sul, e fomos ver o que tinha acontecido, porque a mulher que sofre violência e esse companheiro, enfim, esse homem, ele está dentro da militância, está sabendo como que é a luta das mulheres, ele tem até mais armas para lutar no empoderamento dele como o patriarca, como machista, e que muitas vezes é muito difícil dele próprio se autoanalisar. E existe uma conivência entre os homens, até às vezes silenciosa, que um apoia o outro nessa hora. Então, foi um caso complicadíssimo, e graças que essa mulher está viva, ela teve a ousadia de ir na Casa da Mulher Brasileira, que nós mulheres inauguramos e lutamos por isso, e ela fez o BO, aí o pessoal, principalmente os machos, começaram, que era do sindicato, começaram a ver que a coisa era para valer mesmo, e que a mulher não podia estar sofrendo essa violência, apesar de que até hoje, extraoficialmente, ela não tem o pátrio poder. Então, há sequelas, há resquícios da violência contra a mulher, né, que não escolhe classe, cor, raça, enfim. E aí isso é muito difícil de enfrentar, porque a luta das mulheres, a luta da marcha, uma das principais é lutar no enfrentamento contra a violência contra a mulher, né? E aí nós deveríamos ser proprietárias do nosso próprio corpo e decidir, porque a gente teve um retrocesso de quase 70 anos, onde até juridicamente, pelo Código Penal, a mulher teria direito, e foi negado, como saiu aí nas reportagens, né? Que, imagina, um médico pedir autorização para um aborto de um feto anencéfalo. Então, o direito ao nosso corpo é uma outra bandeira que nós nunca vamos deixar de lutar. Isso fora as questões de enfrentamento a violências, violência política, violência patrimonial, violência física, violência psicológica, né? Porque o mundo ainda é dos homens. Eu disse um dia, e minha voz até embargou quando eu estava conversando com a Andréia num evento do Fórum da Natureza, que eu sinto muito não poder ver o nosso sonho realizado a curto e médio prazo. E eu vi uma estatística que vai demorar 100 anos para a gente não achar estranho como é que uma mulher petroleira, né, embarcada, não tem uma roupa adequada, não deveria ser anormal. O sonho que eu tenho é de equidade, de igualdade. Nós não queremos ser nem inferior, nem superior aos homens. Nós só queremos a justiça, os nossos direitos humanos garantidos. Mas isso, mais ou menos. E para a gente ter esses direitos humanos, enfim, todos os direitos das mulheres garantidos, é preciso ir para a rua, né? E a Isabel é uma ativista, junto com a Andréia, as duas, participando aí. A gente tem várias fotos que a Isabel encaminhou, né, para a nossa produção, e enquanto elas falam, vocês vão poder aqui ver que elas estavam aí presentes nessa marcha, né, nesse dia, agora no dia 8 de março, né? São várias as fotos que a gente vai, no decorrer aqui da conversa, vai mostrando. De onde vem tanta energia aí, Isabel? 73 anos ainda nessa caminhada, não perde uma manifestação, como é que é isso? Depois a Andréia também fala sobre essa disposição para estar sempre aí na rua.
depressão quando eu pisei no chão mesmo e vi que a pandemia era para valer, e eu fiquei assim muito isolada, e me fez muito mal esse isolamento, porque eu queria, deixa eu apagar aqui, eu queria estar com todas. E aí, quando em 2022 a gente teve um 8 de março assim, não tão assim como todas militantes queríamos, eu me encontrei e sem poder abraçar, eu chorei. Eu chorei de emoção, porque isso é minha vida. Eu adoro meditar, eu adoro relaxar, mas adoro também estar junto com as mulheres. E a Andréia, ela conseguiu, na época da pandemia, fazer assim 1000 coisas através da Mesol e do trabalho dessas mulheres guerreiras. Ela conseguia estar em vários lugares e eu assistia essa luta, porque muitas de nós, não eu, mas outras mulheres, lutaram durante a pandemia e se arriscaram. Nós temos companheiras que ficaram contaminadas, que têm sequela. Nós temos companheiras que nessa luta, como a Helena, que faleceu há 2, 3 anos atrás, a Maria, do fundão da ZL de Cidade Tiradentes, que não por causa do Covid, que faleceram. Então, nós temos memórias, nós temos mulheres que nos inspiram. E a Andréia, eu lembro que eu assistia fazendo um monte de coisas assim, inclusive máscaras, não é, Andréia? Diga lá, Andréia, a sua participação aí nas marchas. Fizemos máscaras. Como é que foi nesse dia 8, né, que a gente pode mostrar aí algumas, enfim, fotos, né, que a Isabel mandou das marchas, desse último dia 8 agora, diga lá, como é que foi? Não sei se congelou. Então, eu estava aqui, Isabel, né? Eu tive Covid 4 vezes, tomando todos os cuidados e mesmo assim a gente acabou sendo contaminada. Fui contaminada a primeira vez e nas outras com a vacina. A primeira vez foi aquela terrível que todo mundo tinha muito medo. Eu fiquei um pouco mal, mas a quarta foi até bem pior, porque a gente, acho que na quarta todo mundo já estava tudo aberto. Apesar da insegurança, usando máscara em alguns lugares mais cheios, eu não perdi o costume de usar a máscara na condução. Mesmo assim, a gente pega, né? Eu peguei, até em casa mesmo, ficando em casa, e quem vai para a rua traz para casa. E foi um momento muito, muito ruim, muito terrível. A gente foi para a rua, a gente militou justamente por conta disso, porque não se falava, né? Era o governo que não falava da pandemia, que tratava a pandemia como gripezinha. Então, muitas de nós estávamos na rua manifestando sobre isso também. E são 4 anos de resistência. Esse governo genocida, esse governo fascista, tinha como fazer de casa online. A gente precisou ir, inclusive, para preservar a saúde desses companheiros que estão lá. A gente indo para a rua foi mentalmente, a saúde mental ficou muito abalada. E aí eu fico imaginando a Isabel, guerreira, do jeito que ela é, e o quanto para ela é muito mais dolorido. Muito isso, não podendo nem botar a cara para a rua. Então ela via a gente lá, e aí ela se manifestava e mantém intacta. A gente até brinca que ela faz a acupuntura dela, e aí ela acaba fazendo várias coisas que mantêm ela no equilíbrio emocional muito bom, entendeu? Apesar de todas essas dores e tudo que a gente passou, né? E a gente lá na rua vendo muita coisa acontecer, foi muito triste. Perdemos companheiras também da Mesol, que morreram em consequência do Covid.
foi muito triste, os companheiros que estavam com você, né, uma vez por semana em reunião, mas uma vez por mês nas feiras, falecendo sem vacina e sem conseguir respirar. A gente teve sequela mesmo, ela tem sequela, e foi realmente muito triste. E não poder encontrar as companheiras, não poder abraçar, porque mesmo que a gente ia pra rua, e a gente ia pra rua, já ficava juntas, mas não se tocava. E foi muito triste isso, estar presente, não poder estar. E não ver, nem ver as nossas companheiras que não podiam sair, como o caso Bel. E foram anos em que a gente militou e a gente se viu à distância. E a gente teve que lidar com isso. E estamos lidando até hoje, né? Está muito difícil ainda, mentalmente. A saúde mental de todas ficou muito abalada, né? Não só das perdas, mas por todo esse distanciamento, né? Porque a gente sempre teve o costume de se abraçar. A gente viu sendo. A gente sempre esteve muito grudado umas nas outras, e no outros a gente se encontrava para fazer outras lutas. E poder ter esse fato realmente difícil. Quando abriu, eu lembro até hoje que a gente teve uma manifestação desses do Bolsonaro. E aí abriu e a gente não precisava nem estar com a máscara, mas estava. Eu lembro que a gente viu, assim, eu vi algumas companheiras e a gente deu um passo e ficou parado olhando uma para a outra, assim. E aí eu lembro hoje que uma das companheiras falou assim: ai, chega, né? Vem cá, dá aqui um abraço. E a gente ficou, e a gente ficou emocionada, chorou, e foi um... Era louco isso, a gente se via, viu, Isabel? E a gente não se abraçava, não. A gente não se tocava, então era muito horrível se ver e não se abraçar. E aí a gente pôde fazer isso, foi reconfortante. Olha, mulheres fortes deste Brasil. Eu fui com ela no Fórum Popular de Natureza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso tempo está esgotado, infelizmente, mas foi um prazer enorme falar com vocês duas gerações de mulheres batalhadoras, lutadoras da Marcha Mundial de Mulheres, a Isabel Luiza Piragibe e a Andréa Fernanda do Nascimento. Beijo. Eu só queria dizer rapidinho. As fotos são de várias companheiras, inclusive da Marta Baião, tá bom? Que é ela que nos forneceu. Ah, que ótimo, querida. Muito obrigada, viu? Um beijo para a Isabel e para a Andréia. Até mais. E força aí na luta. Nossa, eu que agradeço. Beijinho. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.